E aí, palmeirenses, estamos aqui para mais um quadro do Zona Alviverde, um quadro aqui no canal do Mundo Verdão, em que eu entrevisto algumas pessoas relacionadas à área do esporte, do futebol e, muitas vezes, do nosso Palmeiras também. A entrevista hoje é com Andréa Matarazzo, que é graduada em nutrição pela Universidade de São Camilo e especializada em nutrição aplicada ao exercício físico e transtornos alimentares pela USP e também em Wellness Coach pelo Hospital Oswaldo Cruz. Ela foi apresentadora e nutricionista do reality show online Desafio Outdoor e também é esportista. Já participou de diversas provas de corrida de aventura e provas de mountain bike. Quais são as melhorias e quais prejuízos a alimentação pode causar na saúde mental dos atletas? A gente sabe que todo o nosso corpo está completamente ligado, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Tá. Bom, acho que eu podia ficar 2 dias falando sobre isso, mas acho que o mais importante é o seguinte: quando a gente fala de atleta, quando a gente fala do indivíduo que tem como trabalho se manter no ranking de determinada modalidade, a alimentação é extremamente importante, porque muitas vezes acaba sendo uma das questões principais pela qual vai deixar a pessoa continuando sendo atleta de elite, né, naquela modalidade ou não. O que pode gerar, neste ponto mental, um estresse muito importante. Então, a gente sabe o quanto que existe, por exemplo, de transtornos alimentares ou um comer transtornado, não necessariamente o diagnóstico de um transtorno, mas uma relação bem ruim com a comida, em alguns atletas até de algumas modalidades em específico. Isso é conhecido e isso é estudado. Fora que mesmo nas modalidades que não tem tanto esse índice alto, a pessoa, o atleta que tem que deixar de ter essa questão social, que é normal da alimentação, deixar de ter o prazer, que seria o normal da alimentação, e que tem que restringir muito, ou que tem que ter uma alimentação muito milimetricamente planejada, isso por si só já é estressante, né, mentalmente, para alguns mais, para outros menos. Mas, em outras palavras, para alguns atletas, a alimentação é algo que faz muita diferença na capacidade dele conseguir se manter entre os melhores, que é o trabalho dele, então ele tem isso como dever, como trabalho. E, por outro lado, é extremamente estressante do ponto de vista mental, uma vez que a gente não come só para se nutrir do ponto de vista biológico, né? Comer é muito mais do que o biológico. Comer também é o social, comer também é o afetivo, comer também é uma série de outras coisas. Então, eu acho que essa é uma das principais questões. Entendi. E qual é a importância de um plano nutricional e como esse plano é feito? Eu acho que, dependendo da modalidade, isso muda bastante, principalmente quando a gente pensa no durante, né, o exercício. Mas, assim, a gente ter um corpo bem alimentado, não só do ponto de vista qualitativo quanto do quantitativo, é extremamente importante para que a gente possa executar as melhores tarefas da melhor maneira possível, né? Tem aquela analogia antiga do carro com gasolina ou sem gasolina, que acaba reduzindo muito o que seria o nosso corpo e a alimentação, mas, a grosso modo, isso também pode ser uma questão, né? Um carro sem gasolina não vai andar tanto quanto um carro com gasolina. Então, você estar bem alimentado muda muita coisa. Inclusive, em atividades de endurance, em atividades de longa duração, é extremamente importante que a gente consiga se alimentar não só adequadamente durante o período de treino, mas durante a prova, durante o exercício. Também pensando nessa questão aí como combustível para o corpo. Existem alimentos ou suplementos que os jogadores de futebol devem evitar ou reduzir na sua dieta para minimizar a fadiga muscular e melhorar a sua recuperação, né, após um jogo? Para reduzir a fadiga muscular, tem que ter um aporte adequado de carboidrato, que é o nutriente que dá energia rápida, né?
E para melhorar a recuperação, se isso entra aí no caso em fadiga, também tem que ter um aporte adequado, não só de carboidratos, mas também de proteínas. Mas acho muito importante que a gente pense, né, de maneira muito assim, pré, pós, de coisa pontual, mas é importante a gente colocar que se o corpo não está em equilíbrio como um todo, não é esse carboidrato ou esse carboidrato, proteína no pós que vai salvar. Então eu brinco que assim, o principal é se alimentar de maneira adequada. O que significa se alimentar de maneira adequada? Adequado com o gasto calórico que essa pessoa tem, esse atleta tem, e de maneira qualitativa também, ou seja, não adianta eu comer só uma coisa ou só outra. Então, a gente já tem aí diversos estudos falando quanto que, por exemplo, dietas cetogênicas, são as dietas que a gente não consome carboidrato, podem interferir negativamente. Enfim, eu acredito que a gente manter um equilíbrio como um todo é o principal. E daí, para atletas mais de elite, existe uma série de estratégias, como pré, pós e alguma suplementação, para justamente ajudar na recuperação muscular e, portanto, reduzir a fadiga.